Aula de matemática. Então, vamos falar sobre função quadrática. Dá uma olhada para cá. A função quadrática completa, ela tem todos esses elementos. A vezes x ao quadrado, b vezes x e o c. Tá? Diferente da função afim, lembra, a função afim era assim, f de x igual a ax mais b. Qual a diferença entre a função quadrática e a função afim? A função afim é uma reta quadrática, ela faz uma parábola. Isso. Uma diferença é que no gráfico da função afim é uma reta e o gráfico da quadrática é uma parábola. Essa é a diferença. Qual outra diferença? Em termos algébricos, o que vocês reparam aí? Em que ela adiciona o termino independente. Eu queria saber se alguém tinha casado. Nesse calor? Se alguém tinha casado. Você tá sabendo? Que a sala tá muito fria. Caraca, a gente tá passando calor aqui. Entendi. Eu queria vir pra cá. Pode vir se quiser. Então, em termos algébricos, qual a diferença entre a afim e a quadrática? Ela adiciona mais uma letra, vamos dizer assim, porque a função afim só é A e B. Tem uma letra a mais. E também termino independente, que acho que tem a função. Ah, não, na função afim também tem, que é o B, né? Os dois têm termos independentes. Fala. Qual outra característica diferente? Então, o x é a nossa variável, certo? É o que varia, é o que está aqui no eixo horizontal. Né? E a f de x, a gente vai adquirindo os valores da f de x dependendo do valor de x que a gente coloca. Tá? Chama de função. A diferença é que a variável na quadrática, ela está elevada ao quadrado. E na função afim, ela está elevada a 1. É que esse 1 não aparece, mas é como se fosse elevado a 1. Então, também é chamada de função do primeiro grau, função do segundo grau. Tá bom? Muito bem. E aí vocês têm um exemplo aí da g de x igual a x quadrado, tá? Então, Vitória, se a gente colocar o menos 3 no lugar do x, aí vai ficar menos 3 ao quadrado. Quanto que dá? 9. Bem, quanto que dá menos 2 ao quadrado? 4. Marino, menos 1 ao quadrado. Fica 1. Maria, 0 ao quadrado. 0. 1 ao quadrado. 1. Então perceba que 1 ao quadrado e menos 1 ao quadrado dá o mesmo resultado. Certo, Vitória? Conseguiu? 2 ao quadrado. 4. 3 ao quadrado. 9. Só não confunda com 6, né? Muita gente acha que 3 ao quadrado é 6. Certo? Bom, então, calculado alguns valores para a função g, a gente vai ter uma ideia de como vai ser o gráfico. Certo? Então, se a gente colocar os valores menos 3, 9, menos 3, 9 está aqui, ó, menos 3, 9. Oi, Miriam. Aqui, ó, Miriam, pega aqui o papel. Menos 3, 9. Ok? Depois, menos 2, 4. Ok, menos 2, 4. Depois, menos 1, 0, 0. E aí você vai perceber que do 0 para a direita é simétrico. Então, 1, 2, 4, 3, 9. Certo? Ok? E aí a parábola vai ficar uma coisa desse tipo aqui.
Tá? Um esboço da parábola. Aliás, professor, se o cara for meio dislexo e não conseguir conectar, você vai tirar ponto? Não, ele vai tentar, você vai perceber que ele vai tentar. Mas se você botar os pontinhos aqui, ó, é isso que é importante, você vai botar os pontinhos aqui, mesmo que seja torto assim, ó, passando pelos pontinhos está valendo, entendeu? Beleza. Bom, enfim, como é que você sabe se a concavidade é para cima? Quando você desenha tanto para a direita quanto para a esquerda, sua mão vai subindo, ó, certo? Então a gente fala que a concavidade é para cima. Concavidade para cima. Tudo bem? Então, oi? Concavidade para baixo não vai inverter. Vai inverter, vai ser assim, tá? Então olha só, comparando a forma geral com essa daqui, com a G, quanto que vale o A? Vale... Ah, não. Ó, no G de X, quanto vale o A? Não tem A. Tem. Só que ele está oculto. Ele não está aparecendo. Então ele é zero. Se fosse zero, seria 0 vezes x quadrado e desaparece x quadrado. É 1. Muito bem, Miriam. 1 vezes x ao quadrado. Ele chama de Guilherme. Tudo bem? Certo? Eu chamei de Guilherme nada. Qual o nome dele então? Miriam. Muito bem, então o A é igual a 1. Quanto vale o B? Não tem. Aqui o B vale 0. Isso. Por quê? Porque como se fosse mais 0 vezes o x. 0 vezes o x sobe o x. Mais zero também, igual você. E o C também é 0. Como se eu estivesse somando mais 0. Então, por isso que o B é 0, C é 0 igual a 1. Deu para entender? Tudo bem. Então esse 1 aqui, ele determina a concavidade. Uma das coisas que ele determina é a concavidade de ser para cima. Se isso é positivo, né? Positivo. Se fosse negativo, seria para baixo. Dúvidas? Muito bem. Vamos fazer a número 3. Deixa a 2 para lá, vamos fazer a 3. Pode pagar aqui, né? Não, essa parte aqui é aquela ali, tá? Essa daqui. Não, esta parte aqui é igual àquela ali, mas você pode tirar foto dessa aqui. Adição, multiplicação. Miriam. Quanto é menos 3 menos 3? Bento também. Quanto é menos 3 menos 3? Bento está lá nessa parte? 0 não. 6. 6 também não. Menos 3, menos 3. Menos 3 menos 3, quanto dá? 6. Miriam. É uma adição. Menos 3 menos 3 é como se fosse menos 3 mais menos 3. Você tem uma dívida de 3 com uma dívida de 3. Você tem a dívida de 6, menos 6. Agora a multiplicação. Menos 3 vezes menos 3, dá quanto? Menos ou mais? Bento. Mais 9, porque esse menos é o oposto. 2 menos é o oposto do oposto. Então volta no número. Certo? O oposto de 9 é menos 9. O oposto de menos 9 é 9. Então você fala o oposto do oposto, volta no 9. Tá bom? Beleza. Vamos fazer o número 3. Pode apagar agora, né? Vai fazer a 3. Vamos fazer a 3 porque ela tem que fazer uma coisa diferente. A 3 é t de x.
Ela tem produto notável, né? Sim. X menos 3 ao quadrado, tá? Bom, então, para a gente encontrar essa função quadrática na forma geral, essa daqui, perceba que não tem um número, um x ao quadrado ainda. Ali tem, aqui não. Mas o que a gente tem que fazer? A gente tem que desenvolver esse produto notável. Então, o que é o número ao quadrado? O que significa uma coisa ao quadrado? Ela vezes ela, certo? Então, isso aqui é como se fosse x menos 3 vezes 2. x menos 3. X menos 3 vezes x menos 3. Tudo bem, pessoal? É como se fosse 2 ao quadrado. 2 ao quadrado é 2 vezes 2. Colocar x é igual a 9. Até aqui, beleza? O que é 2 ao quadrado? É ele vezes ele. Aí vai fazer. Então, x menos 3 ao quadrado é x menos 3 vezes x menos 3. Aí Tudo vai bem? fazer distributivo. Agora vamos fazer o distributivo. Então, vamos lá. Vamos fazer o distributivo passo a passo, hein, ó. Como é que a gente faz o distributivo? A gente vai pegar o primeiro parênteses com o segundo parênteses. Vitória, vamos dar x vezes x. 2x. É 2x? Não. Não, pera. É 9. 9? Não. Tô brincando. X ao quadrado. X ao quadrado, pessoal. X vezes... Aqui, ó. X... Nossa, tá brincando. X vezes x, certo? Ok, quanto que é x vezes menos 3, Maria? X vezes menos 3, quanto dá? Menos 3x. Bem, quanto que dá? Agora a gente tem que fazer... Agora a gente tem que fazer menos 3 vezes x. Quanto dá, Bento? Menos 3x. Menos 3x é a mesma coisa, pessoal. 2 vezes 3 não é a mesma coisa que 3 vezes 2? Se eu trocar os fatores, não altera o produto. Certo? Ótimo. Então, se eu falar x vezes menos 3, ou se eu falar menos 3 vezes x, tem que dar o mesmo resultado. Marina, menos 3 vezes menos 3. Vai dar. Mais 9. Mais 9. A gente acabou de fazer aqui, ó. Deu para entender? Ótimo, agora vocês vão fazer sozinhos isso aqui, vai. Porque eu tava bom, professor. A gente fez em conjunto. Não, faz sozinho agora, tem que fazer sozinho. Caraca, professor, mal. Mal não, vocês têm que treinar, ué. Vai, Carlos, bom dia. Pega aqui a folha. Senta aí do lado. Oi? Não, primeiro faz o desenvolvimento disso aqui. Vai, vou passar na carteira de cada um para ver se vocês acertaram. Menos 3 é. Vezes, né? Não, menos. Essa. Menos 3, menos 3? Isso. Não? Cara, é 9. Você está multiplicando ou você está somando? Somando. Vai dar menos 6. É a dívida de 3 com dívida de 3. Mas por que você está somando? Onde você está somando? É multiplicação. Não entendeu o quê? Vai, Carlos, aqui, ó. Que isso, eu acabei de chegar. Então, mas... Ó. Pô, tô cansadão, tô cheio de sono ainda, né? Eu me despertei.
Vai depender. Representa bem. Cara, olha só. Beleza. O que significa uma coisa ser ao quadrado? Ela se repetir pela grande. É ela vezes ela, certo? Então essa parte aqui, ok. Quando a gente tem uma multiplicação de dois binômios, a gente tem que fazer a distributiva. Beleza? Imagina se fosse assim, ó. Quanto que é 2 vezes 3? 6. E quanto que é 2 vezes 2 mais 1? Vai dar 6 também, certo? Ó, quando a gente fizer a distributiva, vai ficar 2 vezes 2, 4. Mais 2 vezes 1, 2. Tá vendo? Dá 6 também. Beleza? Só que agora a gente vai fazer com letras. Vamos lá, quanto que dá x vezes x? 2x. E quanto que dá x mais x? E quanto que dá x vezes x? Os dois dão 2x? Sendo que a operação é diferente? Ó, uma coisa é você somar x com x, outra coisa é você multiplicar x com x. Então eu pergunto, qual delas dá 2x? Vai ser a de cima. A de cima é 2x. Isso. Então, por exemplo, 3 mais 3 é 2 vezes o 3. Quanto que é x vezes x? É x ao quadrado. Entendeu a diferença? Então, quando eu faço a distributiva x vezes x, o resultado dá quanto? X vezes x, quanto dá? X ao quadrado. Quanto que é x vezes menos 3? Você pode pensar assim, ó, x vezes menos 3. Vai ficar menos 3x. Por quê? Porque se eu alterar a ordem aqui, não vai alterar o resultado. Agora você vai fazer menos 3 vezes x. Quanto dá? Pode até escrever assim, ó, menos 3 vezes x, só para você pensar quanto que dá. Mesma coisa, muito bem, menos 3x. E quanto que dá menos 3 vezes menos 3? Menos 3 vezes menos 3. Nove. Mais ou menos. Mais 9. Ok, pessoal? Vocês vão saber fazer isso aí sozinhos? Vai ter que saber. Eu estou com uma dúvida aqui, professor. Fala. O meu deu... Calma, mas ainda não terminou. Não, sim, mas não deu ainda o resultado Não deu o esboço do gráfico. Ele deu foi... Meio que... Ah, ele tá aqui. Ok, posso apagar aqui essa parte de baixo? Muito bem. Dessa expressão que a gente chegou, eu posso somar alguma coisa? Posso juntar alguma coisa? Olha para cá, pessoal. Eu posso juntar 3x com 3x? Pode. Posso juntar x² com 3x? Não. Ou com 9? Não. Então, eu só posso juntar coisas que são da mesma natureza. Aqui, professor. Tá. Aqui, no... Então, não, só um pouquinho. Quanto que vai ficar aqui? Vai ficar x². Quanto que dá menos 3x menos 3x? Menos 9. Vou anotar o que vocês estão falando. Menos 9 o quê? Menos 9x. Mas aqui... Quem tem outra resposta aí? Menos 6x, outra resposta. Mais 9. Só uma está certa, pessoal.
O resto está errado. Que é menos Pensa o seguinte, você tem menos 3 com menos 3. menos 6x. É como se fosse menos 3 menos 3, pessoal. O resultado é menos 6x. Ok? Ué, você entendeu quanto que é menos 3 vezes menos 3 menos 3, não é? Então é como se fosse menos 3 abacaxi, menos 3 abacaxi. É menos 3 reais com menos 3 reais, é menos 6 reais. Tá devendo abacaxi, professor? Entendeu? Esse x aqui é como se fosse reais. Menos 3 reais, menos 3 reais. Dá menos 6 reais. Beleza? Mais 9. Ok, agora esta função está com aquela cara ali, ó. Certo? Certo. Está naquele formato ali. Quanto que vale o A? O A vale... Não. Vale 1. Valeu. Isso. O B vale. Vitória, quanto vale o A? Não sei, valeu. Olha para essa estrutura e olha para aquela estrutura. Quanto que vale o A? O A é o número que está multiplicando x ao quadrado. Quem é o número que está multiplicando x ao quadrado? Não, o número que está multiplicando x ao quadrado. Ele não aparece. Ele está oculto. Mas se eu colocasse 1 vezes x ao quadrado, continuaria sendo x ao quadrado, concorda? Então, quando não tem número aqui, ó, o número que aparece é 1. É como se fosse 1 vezes o x ao quadrado. Tudo bem? Quanto vale o B? Menos 6x. Quanto vale o B, Miguel? Menos 6. Menos 6. Por quê? Tá ótimo, né, professor? Porque o B é o número que está multiplicando x. É o número. Você é um ótimo professor. E o C é 9. Matemática grátis. Dúvidas? Ótimo. Agora é o seguinte. Na prova, eu vou pedir para vocês encontrarem as raízes da função. Então, como é que são? Como é que eu acho as raízes da função? Gente, agora eu não Maria. Quê? Agora eu te vi. Agora eu vi ela. Sério? Agora que eu a vi. Mas eu vi. Essa ajuda tá aqui. É porque vi ela é um cacófato, entendeu? Vi ela Deixa eu dar com preconceito linguístico? Não, eu tô. Se vocês quiserem, eu posso não falar nada. Muito bem. Então, quando eu peço as raízes, da função, o que eu quero saber? A Jair. Qual o outro significado de raiz da função? É para explicar o que é raiz? Para explicar o que é raiz. Eu sei. Sabe não. Sei sim. Sabe não. É o número que encosta nos dois. Exatamente, Miriam, é isso aí, ó. Então, as raízes, por exemplo, se eu tivesse um gráfico que fizesse isso aqui, ó, Ia ser menos 3, 3. ia ser menos 3 e 3. Esses pontos aqui, que tocam os eixos, o eixo x, a gente chama de raízes da função. Para você poder traçar o gráfico da função, você precisa encontrar as raízes. Como é que se encontra a raiz de uma função? Algebricamente agora, tá? Então dá Você vai... seria 0, né? Você vai pegar a função, que é o x ao quadrado menos 6x mais 9, e você tem que igualar a zero. Igualar a zero. Por que você tem que igualar a zero? Para poder encostar embaixo. Porque esses pontos aqui são pontos onde o y é igual a zero. Ó. O y é igual a zero. Então, quando eu coloco igual a zero, eu estou perguntando quais os valores de x que eu coloco aqui
para dar zero essa parte. Então o gráfico está me dizendo, que se botar menos 3 e se colocar 3, dá zero. Deu para entender? Agora, como é que resolve isso aqui? Ué, só fazer. Só fazer? Bhaskara. Pessoal, vocês não tem como fugir de Bhaskara. Vai ser Bhaskara primeiro, segundo, terceiro, até vocês passarem do ensino médio. Tá? Vai aparecer Bhaskara para sempre. Então, como é que faz Bhaskara? Já memoriza aí, bota no resumo de vocês. Eu falei do resumo para vocês? Vocês vão poder fazer um resumo de 3 páginas. Que isso? Ou seja, uma para a função afim, uma para a função quadrática e uma para a função exponencial. Tudo bem? Frente e verso? Não, né? Não, são Pô, pelo amor de Deus. 3 páginas. Frente e Ou uma folha e meia. Tá? verso. Então, tem que memorizar, pessoal. É menos b, mais ou menos, raiz quadrada. Alguém memorizou aí? B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Dividido por 2 vezes A. Vai, tentem fazer aí sozinhos porque vão precisar. Então você já tem os valores de A, B e C, tá? A igual a 1, B igual a menos 6, C igual a 9. E faz essa conta aí, vai. Vamos lá, povo, ó. Primeira coisa que vocês têm que fazer é substituir corretamente, certo? Então vai ficar menos B. Então copia aqui, menos 6. Coloca entre parênteses para não confundir, tá? Menos 6, mais ou menos, aí vai copiando, mais ou menos, raiz quadrada, aí, B ao quadrado, é menos 6 ao quadrado, menos 6 ao quadrado, menos 4 vezes A, que é 1, vezes C, que é 9, certo? É importante que vocês façam todos esses sinais, porque senão você pode se confundir pensando que é 19, sei lá, tá? Dividido por 2 vezes 1. Certo, Bento? Ó, essa tem que copiar exatamente igual. Tá? Tudo bem até aqui, pessoal? Quanto que é menos 6? Mais 6. É o oposto de menos 6. Menos 6. O oposto de menos 6 é o 6. Então isso aqui vai dar 6. Não precisa colocar o mais, tá? Aí copia mais ou menos, raiz quadrada. Quanto que é menos 6 ao quadrado? Fica 36. 6 vezes 6 dá 36. Porque é negativo aqui, vai ficar 2 negativo, vai dar positivo. Menos 4 vezes 1. 4. 4 vezes 9. 4? 36. Então como é que você pensa 4 vezes o 9? Você pode pensar em 2 vezes o 9 mais 2 vezes o 9, que dá 18 mais 18. Pô, eu penso assim. 18 mais 18 é 36. Pô, toda vez que tem conta assim que não explica nada, eu sempre penso em... Pode ser 40 menos 4. Isso. Porque 4 vezes 10 é 40. 4 vezes 9 é um 4 a menos. 36. Certo? É mais fácil pensar assim também. Bom, dividido por 2. Não se desespere. Certo? Isso aqui vai dar 6 mais ou menos raiz quadrada de 0. Dividido por 2. Quanto que é a raiz quadrada de 0? É 0. É 0. Então isso aqui vai ficar 6 mais ou menos 0 dividido por 2. Teoricamente teria que dar 2 resultados. Ou é 6 mais 0 dividido por 2, ou é 6 menos 0 dividido por 2.
Quanto que é 6 mais 0? 6. 6. Dividido por 2? 3. Quanto que é 6 menos 0? 6 também. Dividido por 2? 3. É o mesmo resultado. O quê? Então, 36 menos 36 dá quanto? 0. Estou passando para cá, ó. Deu para entender? Então, nesse caso, as raízes da função só tem uma raiz. Então, é um gráfico que passaria só pelo 3 aqui, ó. Tá? Esse gráfico seria assim, ó. O gráfico dessa função aqui. Ele passa pelo 3. Tem concavidade para cima. E qual é o termo independente dele? 9. É o 9. Significa que tem que passar pelo 9. Tem que passar pelo 9. É concavidade para cima e passa pelo 3 só passa uma vez no eixo X, que é no 3. Como é que vocês acham que é a cara dessa função? É assim. Caraca, como? É assim, não? Olha só, ela tem que ter concavidade para cima. Ela só toca em um ponto no eixo X, que é o 3. Acho que é. E o termo independente é o 9, tem que passar pelo 9. 6, 9. Isso. Fica 3, 6, 9. Então é uma parábola que tem que passar assim, ó. Tem que passar pelo 9, só tem que tocar uma vez o eixo X e tem que ser concavidade para cima. E é simétrica, né? Então vai para cima. No dúvida. Deu para entender? Então, com a informação da raiz e da concavidade, você já tem uma boa ideia de como que é o desenho da parábola. Certo? Não dá pra ver, né? Se primeiro negativo e trabalho. Vamos fazer agora a número 4. Vamos fazer a número 4. Pode apagar aqui? Oi? Então, não pode ter. Eu fiquei na prática na minha todas as aulas. Porque é uma questão de treino. Se você exercita você não ficar com preguiça, cada vez mais você vai ter mais resistência para estudar, entendeu? Ó, a número 4, x menos 3, que multiplica x mais 1. Então, perceba que não está naquele formato. O que tem que fazer? Distributivo. Vamos lá. Calma. Miriam está sabendo bastante, Miriam. Tudo bem. Marino. Eu. Quanto que é x vezes x? X elevado a 2. Ah, não, dá. Menos x elevado. Não. Ih, cara. Ó, se você não... Não, é x elevado a 2. Isso. X elevado a 2. Eu vi menos, X é um quadrado, muito bem. Maria, quanto que é x vezes mais 1? Mais x. Vitória, quanto é? Dá menos x vezes x. Menos x quadrado. Qual é a próxima conta, Vitória? Vezes. Quanto que dá? Ó, se você tem dúvida, escreve menos 3 vezes x. Já saiu o resultado. Menos 3x. Carlos, você, Carlos. Agora, menos... Qual é a próxima conta, Carlos? Sei não. Já não foi tudo não? Não. Ó, você pegou o primeiro, fez com o primeiro e fez com o segundo. Agora pegou o segundo, fez com o primeiro. Tá faltando quem?
Segundo. Segundo, então qual é a conta que tem que fazer? Mais um. Não, mas, Bento, qual é a conta que está faltando? Menos 3 vezes mais 1. Quanto dá? Menos 3 vezes mais 1. É ele mesmo. Quanto que dá? Para, menos 3. Ok? O que a gente pode juntar aí? Menos 3. Menos 3, menos 3. Hã? X menos 3x. O X. Eu só posso juntar monômios iguais, x e x. O 3 é independente, x quadrado é independente. Tá? Quer dizer, não tem x quadrado aí. Então vai ficar como? X ao quadrado. 4x. Menos 4x. Menos 6x. Vamos lá, vou anotar as coisas que vocês vão falar. Alguém falou menos 4x. Menos 6. Quanto que é x menos 3x? Essa é a pergunta. Miriam, quanto dá? Maria, quanto dá? O quê? X menos 3x. Da menos 2x. Menos 2x. Maria, quanto que dá x menos 3x? Carlos, quanto dá? Menos 4x. Menos 4x. Bento, quanto dá? Menos 4x. Maria, quanto, Vitória, quanto dá? Menos 3x? Não. 4x ou menos 4x? Maria, quanto dá? Menos 3x. Menos 3x não pode ser, porque tem, se fosse menos 3x seria só isso aqui, ó. Mas tem esse x aqui. Ou? 1x? Não. Fé, pai. Tira a pessoa. Pega Rubens. Tá, fica com esse aqui. Oi. Rubens, quanto que dá x menos 3x? Menos 2x. Pessoal, vocês têm que pensar o seguinte, ó. 1x com menos 3x é 1 menos 3. Por isso que eu botei. Quanto que dá 1 menos 3, pessoal? 2. Dá mais 2? Não, menos 2. Menos 2. Então, mais 1x com menos 3x dá menos 2x. Isso era pra descobrir o X. Não, eu estou somando x aí. Então isso aqui está errado, isso aqui está errado. Deu para entender? É como se você tivesse uma dívida de x, pô, 3 dívidas de x com 1x no bolso. Você paga, vai ficar com uma dívida de 2x. Entendeu ou não? Maria, entendeu? Menos 3, é só repetir, não tem com quem somar. Então vamos para cá de novo. Ó. Quero as raízes da função. Daquela função ali agora. Então aqui vai ficar 2 e aqui vai ficar 3. Menos 2x mais 3. Vai, calcula aí as raízes. Não, antes disso, quem que é A, B e C? Maria, quanto que é A? 1. Vitória, quanto que é o B? 2. Não. Menos 2. Menos 2. Rubens, quanto que é o C? Você. Menos 3. Não, é 3. Só 3, hein, pessoal? Só 3. Ah, tá. Agora pega esses números, joga aqui na fórmula de Bhaskara e calcula as raízes, vai. Pode parar. Vai, pessoal, é só substituir, igualzinho. Vai lá, calcula aí.
Oi. O quê? Ali tem menos 3 também. Ah, eu que errei. Obrigado. Então vai. Faz aí. Ele volta o vídeo, vai estar a cara Era assim, dele. É o seguinte, ó. Todo mundo, velho. Vocês estão. Ele volta. Não, e quando ele começa, você vai. Vocês não estão observando os detalhes. Olha só, pessoal, vamos lá. Acompanha aqui, vai. Menos B. Menos quanto? Menos 2. Menos e menos 2. Mais ou menos. Raiz quadrada. B ao quadrado. Menos 2 ao quadrado. Menos 2 ao quadrado. Menos 4. Menos 4 Vezes 1. vezes 1 vezes Menos 3. menos 3. Dividido por 2 vezes 1. Até aqui todo mundo foi? Foi. Agora vamos aos detalhes. Menos 2. Vai dar mais 2 positivo, certo? Mais ou menos, raiz quadrada. Quanto que é menos 2 ao quadrado? Tem gente confundida aqui, ó. Menos 2 ao quadrado é menos 2 vezes menos 2. Que dá mais 4. Ok. Agora aqui, ó, olha só. Menos 4 vezes 1. É menos 4. Menos 4 vezes menos 3. Não, peraí, menos 4 é o menos 3, é 12. Então como é que você pode pensar? Você pode pensar o seguinte, ó, você tem menos com menos, vai dar mais. Meu amigo, eu botei isso. Aí você faz 4 vezes 1, 4 vezes 3, 12. 16. 4 mais 12. 16. Então vai dar 16. Até aqui tudo bem? Pô, já dá. Até aí, não dúvida. Aí vocês se confundirem com raiz de 16, pessoal. Vocês não estão sabendo quanto que dá raiz quadrada de 16. Quanto que dá raiz quadrada de 16? 4. Não é metade de 16, hein? Não, eu tinha feito errado. Então vai ficar 2 mais ou menos 4 dividido por 2. 3. Vitória, onde que você está com dúvida? Ô professor, Fala. andar de 16 não. Dá sim, cara. Por que não? Porque 4 vezes 3 dá 12. 4 vezes 3 dá 12. É mais. 12 mais 4? Mais 4. Ah, tá, mais 4. Vai dar mais 16, ok? Dúvidas? Ah, não, tá certo, tá certo. Ótimo. Vitória, foi? Quais são os dois resultados possíveis? Vitória? Hã? 12. Maria, quais são os dois resultados possíveis? 2 mais 4 dividido por 2 ou 2 menos 4 dividido por 2. Certo? Quanto que dá o de cima? 6 sobre, que é igual a Vitória, aí embaixo. Quanto que dá 2 menos 4? 2 positivo ou negativo? Você tem uma dívida de 4, tem R$2 no bolso, vai ficar como? Vai ficar menos 2 dividido por 2. Quanto que dá menos 2 dividido por 2? Se fosse mais 2 dividido por mais 2, quanto que dá? 2 dividido por 2. 2 balas dividido por vocês duas. Quanto dá para cada um? 1. Com menos na frente, menos 1. Tudo bem, pessoal? Vocês estão pegando alguns detalhes aí. Beleza? Então, as raízes desta função aqui
É, menos 1 e 3. Então, se eu fosse desenhar, eu teria menos 1 e 3 na raiz. Onde está o menos 1? Menos 1 está aqui, ó. E o 3? 3 está aqui. A concavidade é para cima. Certo? Por quê? Porque o A é positivo. Aqui, ó, concavidade para cima. Concavidade para cima. Beleza? Então, imagine o seguinte, você tem uma função que passa pelo menos 1 e pelo 3 e a concavidade é para cima. Certo? Quem é o termo independente? Menos 3. Então tem que passar pelo menos 3. Aqui é menos 1, menos 2, menos 3. Menos 3. Então olha aqui, ó. Olha para cá. É uma função que tem que passar por aqui e por aqui. Certo? Então é um negócio mais ou menos assim, ó. Tudo bem? Tá faltando o quê? Tá faltando o vértice. Lembra do x do vértice? X do vértice, y do vértice? Então vamos lembrar como é que a gente faz o x do vértice. X do vértice é metade das raízes. Exatamente. Esse é um jeito de pensar, tá? Então olha para cá, pessoal. Se uma das raízes é menos 1 e outra raiz é 3, quem é que está na metade? Vitória? 1? Muito bem. Maria. Entre o menos 1 e o 3, quem é que está no meio? Entre o menos 1 e 3, quem é que está no meio? É o 1. Esse daqui vai ser nosso x do vértice. Certo, Marina? Por que x do vértice? Entre menos 1 e 3, que são as raízes, quem é que está no meio? É o... Entre menos 1 e 3, quem está no meio? É o... 1. Então, 1 vai ser nosso x do vértice. Ou seja, a parábola tem que passar em algum ponto dessa reta aqui. Y do vértice. Então, vamos só lembrar como é que é a fórmula do x do vértice. Menos b sobre 2a. O que você vai fazer? Pega aqueles valores ali e substitui aqui. Vai, tenta fazer. Quanto que vai ficar menos b? Menos 2. Aqui, ó, pessoal. Menos 2 dividido por 2 vezes 1. Quanto que dá menos 2? Menos 2 dá 2 positivo, concorda? Dividido por 2 dá 1. Ou seja, é exatamente onde a gente previu, ó, o x do vértice é no 1. Como é que eu vou encontrar o y do vértice? É só você jogar o valor do x do vértice na função. Eu quero saber qual é o valor da função para x igual a 1. Então o que eu tenho que fazer? F de 1. Vamos lá, f de 1. Quanto que dá f de 1? Mas é um treino, não tem jeito. Vai, vamos lá. Quanto que é f de 1? 1 ao quadrado. 1 ao quadrado menos 2 vezes 1 menos 3. Quanto que dá 1 ao quadrado? Dá 1. Quanto que dá menos 2 vezes 1? Menos 2. Menos 3. Quanto dá essa conta? Vitória, quanto dá essa conta? Ó, você tem dívida de 2, dívida de 3 e tem R$1 no bolso. Quanto dá essa conta? Menos 4. Maria, quanto dá? 1 menos 2 menos 3. Essa tem uma dívida de 2, dívida de 3 e tem R$1 no bolso. Quanto dá?
Bento, quanto dá? Miriam. Robles, quanto dá? Menos 4. Marino. Menos 4. Muito bem, vocês acertaram. Ah, gênio. Então, como é que eu coloco esses dois valores no gráfico? Se o y do vértice é menos 4, aqui ó, o y do vértice é menos 4 e o x do vértice é 1. Onde é que está esse ponto? 1 menos 4. Deu para entender, pessoal? Aqui ó, esse é o ponto 1 menos 4. O ponto 1 menos 4 é o nosso vértice. Deu para entender? Fala. A fórmula é menos delta sobre 4A. Quem é o delta? É esse número aqui, ó, que está dentro da raiz. Que no nosso caso é 16. Mas quando eu preciso fazer isso? Vamos fazer dos dois jeitos, ó. O delta, vocês sabem que é o número que fica dentro da raiz, certo? Então, quando você faz as raízes, o Bhaskara, você já tem o delta aqui. Então, você poderia ter colocado menos 16 dividido por 4 vezes 1. Quanto que é menos 16 dividido por 4? Porque o delta é 16. O delta é 16. Quanto que dá menos 16 dividido por 4? 4 ou menos 4? Menos 4 aqui, ó. É o mesmo resultado. Então você tem dois caminhos. Ou você usa a fórmula, Eu acho que é melhor ou você usa a f do x do vértice. Deu para entender? não. Não? O x do vértice é 1, certo? Esse cara aqui, ó. Quando eu faço a f de 1, eu estou querendo saber qual é o valor da função para x igual a 1. Aí eu descubro que é o menos 4. Então, se eu jogar o valor de 1 na função, eu vou obter o y do vértice, que é o menos 4. Nesse caso, é o menos 4. Tá? Então, esse ponto... A parábola tem que passar pelo vértice, pelas duas raízes e pelo termo independente. Deu para entender os elementos da função quadrática? Raízes, vértice e termo independente. Então, com esses três elementos aqui, você já consegue saber qual é a parábola. A parábola tem que fazer isso aqui, ó. Só faz o y versus o y. Você tem duas opções para fazer o y do vértice. Ou faz pela fórmula ou joga a função para o x do vértice. Mas só vai funcionando no tiver, ou tem que fazer meio depois. Não, eu vou pedir. Ó, o que eu vou pedir para vocês com relação à função quadrática? Dada a função quadrática, ou nessa forma, se for nessa forma, tem que fazer a distributiva. Vou pedir as raízes. Como é que se faz as raízes da função? Igual a zero. Igual a zero. Como é que resolve isso aqui? Bhaskara. Ok, esses números aqui são os números que cruzam o eixo x. Ok? Ótimo. Termo independente é o número que vai cruzar o eixo y. Certo? O que está faltando? O vértice. X do vértice, y do vértice. Acabou. Então a função quadrática é isso. Alguma dúvida? Então vamos fazer mais um. Eu tenho uma dúvida. Fala. Tema 4, quando você tem que fazer distributivo, você chega ali no x menos 3 e x mais 1 de acordo com o elevado a 2 do anterior. Mas e se tiver mais? Eu vou ter que distribuir por mais bloquinhos? Não, geralmente é essa estrutura aqui. Não tem muito nada diferente disso não. Vamos fazer um outro aí. Vamos fazer
fazer a... Vamos fazer a número 5. Vamos fazer a número 5. Menos x que multiplica x menos 4. Vamos lá, número 5 é menos x que multiplica x menos 4. Vamos lá, povo. Vitória, qual é a primeira conta a fazer? Para fazer o distributivo. Vou fazer o distributivo aqui. Qual é a primeira conta? Menos x vezes que está entre parênteses. Vai. Menos x que multiplica... menos x que multiplica x. Quanto que dá? Carlos, quanto que dá? O quê? Menos x vezes x. X ao quadrado? X ao quadrado, sim? Maria, quanto dá? Menos x vezes x. Menos x vezes x. Dá menos x quadrado. Menos x quadrado. Robles, quanto dá? Miriam. Bento. Menos x quadrado, hein, pessoal? Eu falo desde o começo. Eu também. Do coisa. Ah, tá. Vitória, qual é a próxima conta? Não, pera. Maria, qual é a próxima conta? Aqui, olha pra cá. Ah, acho que é menos x, Menos x vezes menos 4. Quanto que dá? Menos 4x. Menos 4x Não. Menos 4x. mais 4x, porque é menos vezes menos. Acabou por aqui? Acabou, pessoal. Não tem mais conta. Aqui, ó, só tá só duas. Só. Ótimo. Quem que é o A, quem que é o B, quem que é o C? Vamos passar pro lado de cá, né? Para ficar igualzinho. Vamos lá. Então vai ficar menos x ao quadrado mais 4x. Essa é a função. Quando eu quero as raízes, eu tenho que igualar a zero. Quanto vale A? Quanto vale A, Rubens? Marino, quanto vale A? Vitória. Maria. Menos 1. Bento. assim. Carlos. Nossa diferença com menos 1. Quanto é o A? Menos 1. Menos 1. Quanto é o B? Menos 2x. É isso? 4. 4. 4. Quem é o C? 0. Vai ser concavidade para baixo. Vai lá, Bhaskara. Resolve aí. Vai ser concavidade para baixo. Vai ser concavidade para baixo. Vamos fazer a conta primeiro? Vai, faz aí o Bhaskara. Faz aí, faz aí, pra nós. Não. A Miriam falou que ia fazer no quadro. Vem, Miriam, vem fazer aqui. Valendo 2 pontos, vai lá no quadro. Dá. Dá vontade de ter isso. Mas Mas você quer. não quero confundir vocês. Faz logo o Bhaskara resolve tudo. Posso fazer? Bora, Magno! Isso, Vai aparecer uma câmera! Meu dinheiro eu dando uma limo. Quer comer? Limonada. Vamos ver se vocês acertaram. Vocês acertaram? Sim. Dá 0 e menos 4, hein? Sim. Não, desculpa, dá 0 e mais 4. Marino, você errou em alguma coisa. Falei! Tristeza. Caralho, boa. Falei! Ó, vamos ver. Menos Menos
Eu falei que ia dar zero. Menos 4, mais ou menos. B ao quadrado, que dá menos 4 ao quadrado. Menos 4 vezes 1 vezes 0. 4 vezes 1 vezes menos 1 vezes 0 vai dar 0. Essa parte aqui dá 0, certo? Aí vai ficar menos 4 ao quadrado dá 16. Então vai ficar menos 4 mais ou menos raiz de 16. Ah, é porque tem esse menos 2 aqui, ó. Menos 2 vezes menos dá menos 2. Ó, Marina. Só faltou isso aqui, ó. Entendeu? Então, menos 4 mais 4 sobre 2 dá 0 sobre menos 2, que dá 0. Ok? A parte de baixo, menos 4 vai dar menos 8. Certo? Menos 8 é dividido por menos 2. Então, 8 por 2 dá 4. Menos com menos dá mais. Dúvidas? Então, como é que seria o gráfico dessa função? Ó, como é que é o gráfico dessa função? É uma função que tem que passar pelo 0 e pelo... E 4. Ó, tem que passar pelo 0 e pelo 4. Pergunta, onde que está o x do vértice? Quem é o x do vértice? Essas raízes, ó. Hã? 2. Certo? É, aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Então o x do vértice está aqui. Vamos calcular o x do vértice, só para conferir. Quanto que é menos b? Quanto é menos b? Menos 4. Dividido por 2 vezes menos 1. Em cima fica menos 4. Embaixo fica menos 2. Quanto que dá o resultado? 4 dividido por 2 dá 2. Menos com menos mais. 2. Foi o que a gente percebeu aqui. Ok? Vamos para o y do vértice. O que eu tenho que fazer para achar o y do vértice? Ou eu faço a f de... Ou eu faço a f de 2, ou eu vou para a fórmula. Vamos fazer a f de 2. F de 2 dá menos... F de 2 menos... F de 2, pessoal. Menos 2 ao quadrado mais 4 vezes... Pessoal, F de 2. 2. Quanto que é menos 2 ao quadrado? Ó, atenção. Esse menos está fora do parênteses. Esse menos está fora do parênteses. Então vai ficar menos 4. Quanto que é 4 vezes 2? 8. Quanto que é menos 4 mais 8? Dívida de 4, 8 reais. 4, positivo. Concordam? Você tem mais dinheiro do que você está devendo. Ok? Então, o y do vértice deu 4. Vamos fazer pela fórmula, menos delta. Quanto que deu delta ali? 16. Menos 16 dividido por 4 vezes menos 1. Em cima vai dar menos 16 e embaixo vai dar quanto? Né? Embaixo. Miriam, você está errando tudo, Miriam. Menos 4, 4 vezes menos 1. Menos 4. É a multiplicação. 16 dividido por 4. 4, positivo. Deu o mesmo resultado, tá vendo? Então, quais as coordenadas do vértice? Quais as coordenadas do vértice? 2, 4. Certo?
Então o vértice está aqui, ó. 1, 2, 3, 4. O vértice está no x igual a 2 e y igual a 4. Está aqui, ó. Esse aqui é o vértice. Essas aqui são as raízes. E o termo independente é 0. Então, é uma parábola que é com cavidade para baixo e tem que passar pelo 0 e pelo 4. Como é que é a cara dela? Triste nada, é só para baixo, é uma característica só. É a metade. Deu para entender, pessoal? Então, o que eu vou exigir de vocês de função quadrática? Que você, dada a função quadrática, vocês encontrem as raízes, encontrem x do vértice, y do vértice, termo independente e faça o gráfico. Dúvidas? Bons estudos para segunda-feira. Beijo, beijo, tchau, tchau. Até ano que vem. Vou filmar você aqui. A minha. Tchau, galera. Decepção. Ano que vem tem mais, hein? Bye, bye.